Tô aqui, mais um vídeo do canal, aqui no Papo com Cleiton com a Luiz Valadão. Querido, obrigada. Assessora de comunicação da Lupa. Ela trabalha mais do que eu, muito mais. Pra caralho. Mentira, gente, louca, mentira. louca no bom sentido, porque é muito. Ela trabalha, não, juro por Deus. Assim, as pessoas que eu conheço que trabalham muito falam assim, cara, Luiz, tipo, ela trabalha muito. Vem cá, você começou na política, né? Exatamente. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Pô, que isso. Super obrigada. Quando eu te conheci, você tava na política. Aí eu falei, achei ela muito louca, assim, porque ela veio aqui, 2014. tipo, com outro tipo figurino de quem não era do mundo da música. Chegou aqui seríssima. E a gente tinha uma artista de samba. E aí você começou a trabalhar com aquilo. Eu me lembro que teus olhos brilhavam muito com a história de música, né? Exatamente. E aí passaram-se 6 anos e hoje você trabalha com música. Também. Pra música. Também. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é trabalhar com música. Quando eu cheguei aqui em 2014, né? Sempre apaixonada pela música brasileira. Apaixonada por Chico Buarque, Tom Jobim. Nossa, o samba principalmente. Eu amo samba. E eu me lembro que eu cheguei ali naquela salinha que eu fiquei hoje e vocês estavam aqui mixando um trabalho, né, de uma sambista que você empresariava, era um dos empresários. E eu ali quietinha, ouvindo aquilo, começando a entender daquele universo e corri atrás. Comecei a estudar, comecei a conhecer pessoas importantes, né? Marcelo Castelo Branco, que me abriu portas importantes, Marcelo Lobato, gente aí do mercado, que está há anos no mercado, que passou por várias gravadoras, literalmente me deu as mãos e me ajudou e eu corri atrás. E me apaixonei e estou hoje com a Lupa Comunicação e com a Lupa Mais, fazendo a gestão aí da carreira de vários artistas, a parte de comunicação também. E tá rolando. Vem cá, uma coisa que eu sempre fico curioso, assim, você fazer comunicação de políticos, né? Não, mas eu vou falar uma coisa que é porque pra mim é muito interessante. Eu sempre achei por exemplo, o marketing político muito bem pensado. Eu acho que algo se perdeu com a internet, eu acho que a última eleição não mostrou... se perdeu, né? Se renovou. Não, mas se renovou e eu acho que tá todo mundo entendendo, né? Se renovou pro bem e pro mal. Pro né? bem e pro mal. Eu comecei a trabalhar com política muito nova, com 18 anos de idade. Já estava grávida no segundo período da faculdade. E eu me apaixonei pela política, né? Sempre gostei de política, fiz uma pós-graduação também em política. Comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa, ali 70 deputados, fazendo a cobertura de CPI, de comissões. Que loucura, E me especializei nisso. Eu costumo dizer que quem trabalha com política trabalha com tudo, porque você cria casca. Então, a minha pergunta Você cria casca. era o seguinte: o que da política você aplicou na música quando você começou a trabalhar com música, em comunicação? Instinto de sobrevivência. Principalmente, né? Na política você precisa realmente estar disposta, você tem que estar 24 horas ali à disposição, você tem que entregar, você tem que gostar muito do que você faz, você tem que ser uma estrategista, né? E eu acho que a política é uma escola, né? Você lidar com políticos é uma escola, né? Para o bom e para o mau sentido, né? Como já dizia Maquiavel, dependendo dos seus objetivos. Então, assim, naquele momento ali que eu comecei a trabalhar com política, que foi em 2000, de 99 para 2000, eu era uma menina, né? Eu tinha 18, 19 anos de idade, era estagiária, fazia faculdade de jornalismo e fazia cursos o dia todo. Me apaixonei por aquele universo, investi muito naquilo. Anos depois eu virei, né, ali diretora, que é uma espécie de secretária de comunicação do parlamento estadual, criei projetos aí que a minha aproximação com a cultura começou mais forte, criei uma diretoria de cultura onde consegui um espaço no Palácio Tiradentes, que aliás é um palácio lindíssimo, né? Tombado pelo patrimônio histórico, consegui criar um ambiente de cultura, levar artistas para fazer eventos, para fazer peças de teatro, saraus, e comecei a me envolver com a cultura naquele momento, muito inspirada numa deputada que já faleceu, que era a deputada Eloneida Studert, do PT, que fazia do Palácio Tiradentes um grande, assim, na verdade fazia um espaço mesmo cultural, né? O Palácio ele tem vocação para isso, ele tem espaços que ficavam ociosos no final de semana e as pessoas carentes de opções no centro do Rio de Janeiro para ir a espetáculos, para assistir, para ouvir boas músicas. Então eu comecei a fazer aquilo ali no Palácio Tiradentes, ter contato com bastante artistas. Depois a história foi mudando, né? A política ela foi exigindo muito de mim. Eu passava às vezes 3, 4 noites acordada. Quando eu te conheci, você me falou isso. Eu falou, cara, passava minha vida 3, é uma 4 loucura. noites acordada, não passava 5.
E aquilo começou a ficar um pouco doentio, né? Era uma relação que o meu telefone começava às 4 da manhã a tocar, primeiro o telejornal. E acho que a minha última ligação era meia-noite, quando terminava tipo bombeiro, o último né? jornal, exatamente. Apagando incêndios. E você lida muito com gerenciamento de crise, você lida o tempo todo com bad news, não adianta. O tempo todo você tem que ficar gerenciando crise, né? A política é isso. E foi me consumindo de uma forma que eu falei, não, peraí, eu tô tendendo mais a cuidar aqui desse ambiente cultural que eu criei, da rádio interna, né, que eu também criei, tanta coisa bacana aqui que eu gosto de lidar, não tô mais afim de ficar gerenciando crise, atender o telefone, o fulano fez isso, o deputado fez aquilo, enfim, fazendo nota oficial o dia todo, e fui me jogando mais pra música. Eu já tinha a Lupa Comunicação na época, a Lupa faz 12 anos esse ano, eu comecei a focar mais em outras áreas, gastronomia, tecnologia, música. Comecei a tirar do mercado alguns jornalistas, grandes jornalistas. Ricardo Calazans trabalhou comigo em alguns cases importantes, alguns festivais importantes como Ultra, como RMC. E comecei uma história aí bacana. Até que a gente se deparou com uma das coisas que eu mais amo na vida, que é o samba, né? Que é a Você possibilidade. ama samba, eu amo né? samba. É uma coisa que eu mais amo na vida é o samba. Olha só, gente, é muito louco, porque eu quase morri num carnaval, mesmo assim. Como assim? Eu tive uma toxoplasmose que meio que piorou, e eu tive uma amidalite extrema, e toxoplasmose você trata com sulfa, né? E aí, quando eu não consegui mais comer mesmo, que fechou, entrou penicilina. E aí eu tive um negócio chamado síndrome de Stevens-Johnson, que na verdade é tipo efeito cruzado, é um alérgico cruzado, que basicamente você pega fogo. É isso, assim. Nossa, eu nunca ouvi. E eu só não morri, porque eu me lembro que o Lúcio Mauro, o ator, ia jogar botão na minha casa, assim, porque eu não podia fazer nada, eu só podia jogar videogame, meu botão, eu já tinha uns 18 anos, mas você não podia sair da cama, porque a toxoplasmose deixa você meio bodeado, assim, né? E não pode fazer nada, você tem que ficar meio quieto. E aí, cara, quando eu tomei o primeiro comprimido da penicilina, eu comecei a sentir uma coisa esquisita, muito esquisita. E aí meu pai tinha ido pra Fazenda Bahia, minha mãe tinha ido pra Nova York, porque eu tava quase melhorando quando eu tive o negócio. Então eu falei, vai trabalhar. Foram os dois, eu tava com meu avô no Rio sozinho, eu comecei a sentir aquele negócio. E aí eu fui pro hospital. Se eu não tivesse ido pro hospital, olha, você lembra quando saiu aquela foto horrorosa do Cazuza na Veja, que é a maior mágoa da vida dele, né? Que a família tem horror, que é uma capa horrorosa mesmo. Eu fiquei daquela cor, basicamente. Tipo, todas as mucosas derreteram, minha boca não tinha boca, era tudo sangue, um horror, assim. Quase morri, só não morri porque eu fui pro hospital, tanto que eu peguei a mania de qualquer coisa ir pro hospital, porque o meu medo me salvou, né? E foi no carnaval, isso aí, eu passei os 4 dias de escola de samba na bambina, que tipo, tinha que arrancar aqui, que se encostasse uma boca na outra, grudava, no dia seguinte tinha que fazer uma microcirurgia, tipo, todas as mucosas, né? Mas não associa isso ao carnaval, não. Só que não tem jeito, porque a única coisa que tinha lá era a televisão, e na época você tinha aquela coisa da AIDS muito falada, e todo mundo achou que eu pudesse estar com AIDS, porque foi um processo inflamatório tão absurdo, e eu fiquei preto, né? Eu fiquei, tipo, muito esquisito, assim. E as pessoas e o exame demorava 1 mês para chegar. Hoje você sai em 1 semana. E, cara, foi, eu acho que a pior semana da minha vida, assim. E tava ali, na verdade, passando carnaval na televisão. Foi fazendo terapia que um dia que eu me liguei o quanto o carnaval eu não gosto, eu não... Não, vamos desconstruir isso. Carnaval muito louco, alegria. até ficou... Carnaval é alegria. Na época dessa cantora de samba, Thaís Macedo, a gente ia fazer muito, né, Salgueiro, Porto, aquelas pessoas olhavam, tava assim... Você sempre tava lá escondidão. É porque eu não consigo entender a cultura. Tipo, sei lá, eu vou no Lollapalooza, aquilo faz parte do que eu... Sei lá, é muito louco, né? Porque eu sou brasileiro, do Rio de Janeiro. E é a maior manifestação cultural. Não, eu sei cidade, o quão estranho é. Mas é muito louco. Mas também tem uma história de ir pra Búzios desde 1 ano de idade. Então os carnavais, meu pai detestava samba, então era sempre Búzios.
Búzios não tinha samba. Vamos mudar a cabeça dessa família, peraí. E aí eu Seu adolescente, Clemente, pai, eu ia pro Búzios, sul surfar. Vou levar uma roda de samba aí pra Búzios, vou mudar a cabeça vendo? de vocês. E você é apaixonada por samba, eu sou né? muito apaixonada por samba. Então, naquele momento ali, eu me deparei, né, numa campanha política com a Thaís, e já vinha ali num processo, sempre desfilei na Portela, aliás, realmente a grande paixão da minha vida é a Portela. E aí mergulhei com tudo nessa história. Comecei a trabalhar com vários artistas, me aproximei do Clube do Samba, da família Nogueira, né, do saudoso João Nogueira, Clarice, queridíssima, Ângela, né, que eu costumo dizer que é uma segunda mãe, viúva do João Nogueira. E ali eu chamei a Lupa Comunicação, né? Hoje nós temos uma equipe, tínhamos já na época, uma equipe multidisciplinar, jornalistas, publicitários, relações públicas, e chamei a equipe e falei, olha só, para tudo. A gente já estava com vários clientes em vários núcleos, os núcleos são bem divididos, falei, para tudo, para todo mundo. A história é o seguinte, a gente vai fazer um retrofit da marca do Clube do Samba, que o João criou ali no final dos anos 70, né, quando a onda disco estava muito forte no Brasil. O João queria preservar o samba. Ele criou no quintal da casa dele, no Meier, né, que depois foi para o Recreio, o Clube do Samba, onde ele recebia Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra, Paulinho da Viola, todos os artistas que você possa imaginar do universo do samba, e os intelectuais da Zona Sul, né, Sérgio Cabral Paz, jornalistas, né, do quilate do Sérgio Cabral Paz. Enfim, e para preservar a chama do samba, né? A história do samba, Clara Nunes, né? E aí, grande comadre aí do João Nogueira. E eu me deparei com aquela história rica, com aquelas fotos, com aquele acervo, e fiquei interessadíssima. Consegui chegar até o acervo da Clementina, da Jovelina, através das famílias, da própria Bete Carvalho. E vendo aquelas fotos, vendo tudo aquilo, eu falei, gente, a gente tem que recontar essa história. A gente tem que fazer com que os mais jovens, né, saibam o que é um movimento de resistência, da música, né? E o João fez isso lindamente, a gente tem que continuar contando isso, né? E a Clarice me convidou, falou, olha, faz a curadoria, né, junto com a sua equipe, e foi brilhante, foi maravilhoso. Eu me lembro que a gente convidou na época o Luiz Stein para repensar ali, queridíssimo, para pensar um cenário bacana. Chamamos os filhos e os netos dos Bambas, Juliana Diniz, neta do Monarco, filha do João Diniz, do querido João Diniz, Mauro Diniz, perdão, eu com o nome sou péssima, filha do Mauro. Chamamos o próprio Diogo Nogueira, que era anfitrião, filho do João Nogueira, o filho do Zé Catimba, o Inácio, a Thaís também participava. Então, assim, reunimos uma turma bacana para recontar essa história. Virou um evento, esse evento virou uma label, né, bacana, e fizemos algumas edições super legais. Recebemos aí seu Nelson Sargento, Pretinho da Serrinha, várias escolas de samba, vários artistas. Esse evento foi aquele que era no Circo Voador? No Circo Voador foi uma outra história, que foi mais pra frente. No Circo era nosso, o Circo foi label Lupa Comunicação, Samba Iaiá, que nós fizemos 2 anos depois, com Pretinho como anfitrião, e recebemos ali Marisa Monte, João Bosco, Roberta Sá, nossa, foi Jorge Aragão, Mariana Aidar cantando aí a forró. Lupa já meio como aí produtora a Lupa, cultural, na né? verdade, como produtora cultural, criou essa história. E tudo nasceu com o Clube do Samba. Ali eu comecei uma relação muito intensa, né, profissional, com Marcelo Castelo Branco, que aliás eu devo, como eu falei aqui no início, muito a ele. Ele é presidente legal. A hoje, gente se conhece pouco, mas ele é muito diretor legal. executivo da UBC, uma pessoa super respeitada no mercado, e enxergou em mim um potencial ali de trabalho, como você está falando. Eu sempre gostei de trabalhar, independente do tema, do assunto. É bom quando a gente se apaixona mesmo, mas eu sempre gostei muito de trabalhar. É minha vida, assim, não me vejo sem trabalho. Então o Clube do Samba foi um sucesso, né? Chamou a atenção de todos os sambistas que você aí possa imaginar. E a partir dali eu comecei a criar projetos, me aproximei muito do Pretinho, nós tivemos uma relação, e ele um dia olhou para mim e falou, Luíse, eu queria muito ter uma marca, um samba que pudesse reverenciar as grandes damas do samba, Dona Ivone, né? A Bete, que já não estava tão bem de saúde naquele ano que nós começamos esse projeto. Eu também chamei de novo a minha equipe e falei, vamos embora, vamos criar uma label. Chegamos nesse nome Samba Iaiá. Cara, eu não sabia nem que isso tinha acontecido. Pois e rolou no Circo Mas a label Voador. existe ainda? Existe ainda. E foi lindo, 2 edições lindas no Circo, depois no Terreirão do Samba, depois no Baile da Arara.
E a gente depois na Bahia, num festival na Bahia, que reuniu a Mariane de Castro, a Maria Rita, a Roberta Sá, e foi muito legal, né? Foi muito bacana e a Lupa deixou de ser só uma assessoria de comunicação. Então, só porque isso é muita informação. A Lupa, então, ela é uma assessoria de comunicação. Ela é uma assessoria um artista de pode te procurar para... Sim. Você também faz a parte de branding, pelo que eu estou entendendo. Então, Sim. você faz 360, Sim. marketing digital, tudo, Sim, tudinho. Sim, tem que ser tudo. Tem que ser tudo. Quando você falou, vamos falar de assessoria de imprensa. Não, porque eu até, o papo, quando eu chamei ela, e ela até mandou uma mensagem, olha, eu não faço assessoria de imprensa, eu não faço há anos, né? É porque as pessoas ainda se perguntam se assessoria de imprensa é necessário. Essa é uma pergunta que eu recebo direto. Eu preciso ter uma assessoria de imprensa? Eu sempre respondo, assim, não sou especialista. Cara, sei lá, se você é um trapper, não muda nada sair na Folha de São Paulo ou não, né? Mas a Zélia Duncan, com certeza, é importante que ela esteja, porque quem consome música, aquilo ali ainda tem valor curatório, né? De curadoria, ainda é um balizador É assim. né? Do que é bom e o que não é bom, né? Mas eu acho que é isso que você falou mesmo. A imprensa hoje não é só a Folha de São Paulo nem o Globo, são todos os blogs, todos os youtubers, tudo que é mídia, né? Tudo que é mídia. Tipo, se eu quiser vender um livro sobre marketing, talvez eu seja um melhor influenciador do que talvez né? Tipo, eu busco informação sobre marketing em fontes que nenhuma delas é uma grande mídia. São pequenos e médios influenciadores que mudaram minha vida. Eles me dizem que eu vou comprar, na verdade. São esses caras que falam, peraí, não, então eu vou comprar, esse livro eu vou ler. E eu tento fazer a mesma forma, né? É por aí. Eu acho que é isso, né? Quando você me convidou à assessoria de imprensa, foi exatamente o que eu falei, né? Hoje, quando algum artista bate, não só artista, mas marca, como eu te falei, a gente lida com outros temas, né? Economia, gastronomia, tecnologia, e o tratamento é igual, né? Não dá para você chegar e oferecer uma proposta para quem bate lá na porta da Lupa Comunicação de uma nota no jornal, de uma crítica, de um release, de uma resenha, não é só isso, né? É fundamental você fazer essa interface, essa interlocução com os jornais, com os grandes veículos, como a gente estava falando aqui da Zélia, bela entrevista hoje da Zélia, no segundo caderno do Globo, que aliás, a turma lá do segundo caderno, Maria Fortuna, Silvio Essinger, Lucas, a turma continua produzindo, mesmo com todas essas dificuldades que passa o jornalismo mundo de casa mundial. Trabalhando muito, né? Não é só a questão da pandemia, é a crise, né? Que atravessa o jornalismo já há bastante tempo, antes da pandemia. Toda hora a gente sabe de um passaralho nos veículos, mas o jornalismo resiste e eu acho que é fundamental esse papel ainda que a gente faz de interlocução com esses jornalistas. Afinal de contas, estão ali há anos, estudam música, fazem e conseguem conceituar, acho que não é só porque o público da Zélia é importante, porque ele ainda lê o jornal. Não, é importante sim, porque você tem um Silvio Essinger, você tem uma Maria Fortuna, a Fátima Sá, que até há pouco tempo era editora do segundo caderno do Globo. É fundamental que você consiga o seu espaço ali, ele ainda conceitua, ele ainda te coloca num lugar importante, mas não é só isso, né? Quando eu falei sobre não balizar mais ou ainda balizar, é porque a gente veio de uma época que se a Bárbara Eleodora fosse assistir uma peça e ela dissesse que era ruim, a peça acabava. Você lembra disso, eu lembro, né? Tinha até uma... Gente, era uma senhora, assim, amada e odiada, né? Que se ela fosse na peça e dissesse que aquilo era ruim, a peça não tinha público. Ela virou uma peça de teatro. Bárbara não lhe adora. E aí tinha a lenda que ela era surda. E aí, tipo, as pessoas tinham pavor. É o dia que o Chechel vai, o dia que... Exatamente. Eu acho que o que a gente ganhou hoje, que eu acho que é maravilhoso, é que realmente uma peça pode ser sucesso independente do que essas pessoas pensam. Né? Sim. Cada vez mais. Ao mesmo tempo, essas pessoas formam a opinião de muita gente ainda. E uma segunda coisa que eu acho que é importante... Você ter no teu clipe lá uma matéria no segundo caderno, baliza você para um monte de coisas em muitos lugares. Então, o que ela falou é correto. Acaba te conceituando porque você fala assim, meu clipe tá aqui, meu EPK tá aqui, ele fez isso, Ciclano falou isso. E isso ainda gera muito valor para a carreira de um artista, né? E os críticos, os jornalistas que saíram dos grandes veículos, hoje eles têm blogs interessantíssimos, né? O Mauro Ferreira está no G1, mas o blog dele é incrível. O Hugo Sukman está na TV, mas quanto tempo o Hugo escreveu sobre música. Antônio Carlos Miguel, tanta gente boa, né? Arnaldo Bloch. Então, assim, essas pessoas migraram para o digital, para a televisão, para outros veículos,
construindo a própria audiência nos canais, como você faz hoje, né? Nas plataformas, nos canais. E eu acho que é fundamental o artista estar ali também, né? Você tem uma prateleira aí, como o Schiavo falou numa entrevista aqui que eu assisti, né? Aliás, um grande abraço pro Schiavo, que tá querido, né? aí batendo bolão. Aliás, na Alta Fonte. Eu tô gordo pra caralho, eu perdi 5 quilos, continuo gordo. Aí eu entro no Instagram do Schiavo, eu quis que é o galã, né? Pior que eu malho com ele. Porra, ele assim, cara, você viu a foto dele na praia, assim? Não, na praia não, ele tava na porta de uma casa, assim, sarado. Eu falei, filha da puta, cara. Eu vou ficar igual a ele, bicho. Ó, Schiavo, você tá ouvindo? Porra, é ídolo, a gente. Não, mas é que ele tá bem pra caralho. Eu malho assim. com o Schiavo, eu vou contar o segredo dele. Quantos anos tem o Schiavo? Não sei. Eu acho que ele tem ou a mesma idade que eu, um pouquinho mais, mas ele tá bem pra caralho. Eu tô falando isso aqui, mas acaba sendo inspiração, porque é um cara que trabalha pra caralho, dedicado pra caralho, mas que mantém uma dieta e exercícios constantes sempre. Na época de estação do corpo, eu vi ele lá todo dia correndo, fazendo musculação, e eu era esse cara. Eu não sei aonde foi que eu me perdi. Volta. Não, já voltei. Ó, duas mudanças na sua vida. Passar a ouvir samba e fazer exercício físico. A gente vai sair daqui. A gente tem que... Não, mas eu voltei. Mas é porque sempre que eu vejo os que eu falei pra ele, falei, cara, tu tá bem pra caralho. Tá. Uma coisa é tu ver um garotão bem... Workaholic, né? E workaholic pra caralho. E um sábio, né? Eu acho ele um dos caras da indústria que eu... Coerente, exatamente. Se eu te dou aqui, a super mulher, todas as mulheres incríveis que eu trago aqui, empreendedoras, eu boto sempre o bonequinho aqui. Taquei um artista na tua mão do zero. O que você faz? Começando do zero. E tem vários. A gente tá com vários agora na Mas me conta, assim, o que a comunicação hoje lupa? Mandei um artista do zero. É a coisa mais divina do mundo, porque eles chegam com uma vontade, com tesão, com brilho nos olhos, que acaba me motivando. Eu acho que eu tenho a idade deles. Eu agora tô com uma turma bacana, com o Theo Bial, com o Quartetinho em Si. Com o Quartetinho em Si, gente, tá vendo? Eu com o nome sou um problema de lex. Não é Quartetinho em Si. Não, é o Quartetinho Jazz. Eu tô aqui pensando na Sinara. Sinara, eu tô aqui lá no quarteto. Enfim. O artista chega ali, né, e ele até falando, como eu estava dizendo aqui do Schiavo, eles chegam com muito conhecimento, é impressionante, eles sabem onde eles querem chegar, onde eles estão, como usar as plataformas digitais, qual playlist que eles acham, eles sabem de tudo, eles chegam assim e me surpreendem, né? Então, assim, como eu disse ali, você tem uma prateleira só. O Spotify coloca 45, 50 mil ali músicas, lançamentos por dia. Então, o que eu faço, né? Esse artista chegou ali novinho pra mim, com sangue nos olhos, mas tá ali numa prateleira. A gente tem que começar a fazer o planejamento de marketing dele, pensar quais são os influenciadores digitais hoje que a gente pode oferecer e mostrar o trabalho dele, fazer com que ouçam, né, o trabalho deles, inventar lives para que eles o tempo todo construam essa audiência nos canais. Eles têm que ser criativos. Eu acho que o artista que é criativo, é bom falar nesse momento do BK, meu cliente querido, do Marcelo D2, que fez um trabalho lindo com o Twitch agora no meio da pandemia, criou uma audiência incrível, se renovou. Então, assim, e os mais jovens é exatamente construir a sua audiência, construir os seus canais, estar o tempo todo falando com os influenciadores digitais, que tem aí não só milhões de seguidores, mas que tem um público qualificado, conseguir chegar até a imprensa e apresentar aquele trabalho. A gente teve esse momento agora com a Kel Smith, né? A Kel vinha lá do Rick Bonadio, foi trabalhar na Namoral Produções com Marcelo Lobato, com uma proposta diferente, mas a mídia aqui do Rio ainda não conseguia enxergar a Kel. Como é que eu vou apresentar a Kel para o Globo, né? Até em São Paulo mesmo, ela é de São Paulo, como é que eu vou conseguir chegar ali para a Mônica Bergamo, para a coluna da Mônica, apresentar a Kel? Então, assim, um trabalho todo de planejamento de marketing, fazer com que aquele jornalista que hoje está sobrecarregado, antes eram 30... Deu o tempinho dele para aquilo, 30 colegas na redação, hoje são 3, 4, então como é que eu vou conseguir instigar, né, aquele repórter, aquele influenciador para ouvir aquele artista? Então o artista tem que ser criativo, ele tem que mandar o recado dele, criar o canal dele, criar a audiência dele, fazer live e mostrar para que veio. Ele tem que realmente ter um conteúdo diferenciado. Então os meninos já chegam, né, falando bem do Theo Bial, falando do Quartetinho Jazz, falando dessa turma jovem, do Chico Brown. Gente, eu amo todos, né? Outro dia eu estava fazendo um call com a Dora Morelenbaum. Então essa turma tá toda aí jovem, criando. O que eles podem fazer, né? Eles estão fazendo bossa, MPB, jazz, que tá... Nesse momento a gente está ouvindo muito rap, né? A questão da música de protesto, ela voltou. Então o que eu faço com um artista
de 23 anos de idade, 24 anos de idade, que tá cantando bossa, tá tá nesse... Como é que eu faço? Vamos criar a própria audiência, vamos fazer live, vamos convidar pessoas, artistas veteranos, para falar, olha, você é minha referência, você é minha inspiração. Enfim, é um planejamento bem executado, né? Uma equipe, como eu te falei, não sou eu só, uma equipe bem grande. A Lupa hoje são quantas pessoas trabalhando hoje, nessa empreitada? Direto, assim, quase 30 pessoas. 30 pessoas? Sim. No escritório nós temos 14 hoje. Caralho. E vários colaboradores que trabalham remoto e fazendo o tempo todo. É muita gente, é muita gente. Com 30 funcionários é porque a gente está aqui pensando... Eu estou num momento de reflexão, papo com a Marcela. Quem não viu o vídeo, assiste. Que ela está nessa questão de crescer ou não crescer, né? Eu ouvi. Porque essa é sempre uma decisão, né? E 30 funcionários para mim é muito assustador. Para mim também. Eu estava repensando a minha vida esse ano, falei, gente, vou fazer 40 anos, onde eu quero estar com 50. Será que eu quero continuar administrando pessoas? Porque o mais difícil é você administrar pessoas. A gente já não consegue se administrar, tem que ter ali, você falou do esporte, né? Eu acho que é fundamental, além do esporte, a gente ter um belo analista, eu faço análise há 12 anos, mas lidar com as questões dos outros, né, não é tão fácil, né? Você já tem que lidar com a questão dos clientes, com as questões dos clientes, você ainda tem no dia a dia várias coisas para administrar, egos, vaidades, limitações. E, assim, tem que ser líder mesmo, né? Eu costumo dizer Você consegue delegar mesmo com essa personalidade delegar, forte? Consegue? Eu sou ariana 4 vezes, né? Eu sou Satanares, né? Eu sou Áries com ascendente Áries, tenho o Sol em Áries e ainda tenho Vênus em Áries. Jesus. Eu não sei o que quer dizer isso, mas dizem que sou uma explosão de fogo. Eu não tenho nada ali que uma aguinha, uma terrinha, eu não tenho nada. Mas consigo delegar, porque senão não ia conseguir estar avançando. Mas repenso esse formato, né? Repenso porque... Depois da pandemia a gente passou a enxugar mais as equipes, só que é muita gente que bate na nossa porta, né? Você está falando, chegou um artista novo, chega toda hora, é muita gente criando e muita gente que te seduz, né? Eu costumo dizer que eu seduzo, mas muita gente me seduz também, exatamente por esse brilho no olho, por essa vontade, né, de não ser mais um na prateleira, de mostrar o seu trabalho. Então eu compro várias ideias, né? Há pouco tempo, durante a pandemia, eu inventei lá a Lupa Live, como você, como todo mundo, começou a fazer live em casa. E eu falei, gente, peraí, eu tenho que chamar essa garotada. Chico Brau, Jonathan Fer, eu comecei a ver as lives dela, começou simples, de repente... Diretor-geral do Globo. Não, pô, tava super bem feita, porque você também foi... Aprimorando, e todo mundo meio que no fluxo, porque de repente teve pandemia... Todo mundo, e é engraçado, porque assim, é você, mas é o meu oftalmologista passou a fazer live, né? Porque as pessoas entenderam que elas precisavam se manter vivas ali naquele instante. Na verdade, Clemente, eu trabalhava, assim, eu trabalho o dia todo. Então, no final da tarde, eu falava, gente, o que está acontecendo lá fora? Eu quero ouvir as pessoas. Então, realmente, nós começamos ali, fizemos uma live com a Malia, deu super certo. Ana Paula Araújo, Pedro Doria. Então, foi da política ao jornalismo, a música, a arte, a arquitetura. Eu consegui ali... fazer, assim, ouvir o que está acontecendo na sua vida nesse momento, né? O que você pretende fazer depois dessa loucura toda, como é que você tá, o que você está fazendo em casa, produzindo. Aí eu pensei, gente, vamos dar espaço para a garotada. Vem Jonathan Fer, vem Chico Brau, vem Malia, vem a garotada jovem da música, Gabriel da Muda. Malia, aquele menino que toca violão pra caralho. Malia, cantora maravilhosa, Malia? Você tem que conhecer. Maravilhosa. Malia é uma cantora jovem. Malia, procura saber. Tá. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Um beijo, Malia. Eu tenho certeza que vou te mandar o link para assistir. É engraçado que ela falou uma coisa que desculpa te interromper, que Imagina, é verdade mesmo. Caramba. Um dia a gente conversou no WhatsApp, e ela falou, eu falei, pô, você tá indo pra música, eu quero sumir da música, né? Mas eu tenho repensado muito, eu acho que eu sei o porquê, aonde eu cansei. Eu sei, com certeza, na verdade, vai muito por uma vontade de me dedicar a poucas coisas e monetariamente não valer mais a pena para quem faz poucas coisas, né? Você tem que ter 30, 40, você tem que ter volume para conseguir fazer girar. E eu comecei a olhar e falei, cara, não... E aí uma outra coisa que foi me cansando é a demanda de atenção que um artista, quando você trabalha para ele, o quanto você vira meio que um pouco, você vira a vida dele.
Ele te liga de manhã, à noite, de madrugada, ele acorda, tem uma ideia. Não é só artista não, político era assim, cliente Mas eu acho assim. que o político mas eu acho que nas relações mais formais, eu acho que você consegue estabelecer muito mais uma distância. Você não vai me ligar 2 da manhã para me contar que... ou pelo menos, eu até perguntei isso pro Lobato. Lobato, você consegue hoje... Ele falou, hoje eu consigo, que é tipo, tudo bem, a gente é sócio, mas a gente pode não ser uma coisa só. Eu não consigo. Você não, eu sei que você não consegue. Mas eu entendi que eu precisava ter tempo para mim. E quando você é empresário de um artista tipo como a Anitta, ou como qualquer artista grande, tipo Brahma, a vida dele é cuidar dessas pessoas, né? E não só a parte financeira ou de Maia, é cuidar da vida mesmo. O que eu faço? Que essa pessoa acordou, não tá bem, tenho que ir lá, peraí. E aí eu vi que eu falei, cara, eu não sei dar tudo isso, porque passa por uma questão muito passional de que se eu der tudo isso pra você, eu vou querer em troca. De alguma forma, emocionalmente. E eu tomei vários tombos porque, caralho, porque sai do dinheiro, vira uma coisa de tipo, cara, peraí, eu tô fazendo tudo isso, a pessoa não... E aí eu entendi, falei, bom, eu não sei, essa droga eu não posso... Sempre falo que tipo, cocaína não posso, que eu muito jovem eu vi que eu não podia, nunca mais fiz. E isso é uma droga também, né? Pra mim, eu falei, essa depende. brincadeira pra mim me machuca. Depende, porque você tem que aprender a estabelecer limites. Aí é onde eu falo pra você que... Você consegue hoje isso? Claro, assim, eu não consigo deixar de atender, mas eu consigo entender o que é prioridade, o que é urgente, o que pode esperar. Então, assim, você estabelecer limite, independente de ser uma relação com artista, com chefe de cozinha, com empresário. Hoje a Lupa atende instituições financeiras importantes, grandes. Então, no momento de crise... Mas é diferente você ser a comunicação da Kel Smith e você ser o Lobato. Pois é, mas... Porque o Lobato é o tudo o empresário... Mas a comunicação, ela é muito acionada, né? Desde o gerenciamento de crise, até ela é muito acionada. É uma coisa assim que é quase um segundo empresário, né? Eu saí mal na entrevista, amanhã não quero falar, e tem toda essa questão das redes sociais hoje, né? Então quando você fala assim, olha, chegou aqui, o artista é fresquinho. Cara, se ele fizer alguma cagada, né? Desculpe o termo, mas se ele fizer alguma cagada nas redes sociais, é a comunicação que paga aquilo. Como é que eu vou limpar aquilo? Como é que eu vou fazer? Você deu o exemplo aí da Carol Conká no Big Brother hoje. Gente, imagina a assessoria de comunicação dela. Agora, né? É óbvio, então assim, tanto quanto o empresário. Então quem lida com imagem também é acionado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas você criar expectativas em relação ao outro é uma questão sua, né? Não, o problema é só meu. É isso, eu estou investindo tempo, estou investindo dinheiro, eu vou querer em troca, né? E eu acho que... Isso não é racional, não. É porque terapia faz a gente enxergar que a gente acaba gerando expectativa nessa atenção que você está dando para aquilo, né? Assim, eu costumo dizer que o meu retorno, assim, é a felicidade, sabe? E isso não tem preço, sabe? Não tem preço, eu não trabalho por dinheiro. Óbvio que eu não vou ser hipócrita, a gente precisa de dinheiro. Claro. Eu acho que eu vivo bem confortavelmente, mas a felicidade, né? De você, como semana passada eu te disse, receber um texto inédito do Chico Buarque através da UBC do Castelo Branco, ali homenageando a Elza. Né? Eu fiquei muito emocionada, né? O Castelo Branco falou, olha, eu tenho uma coisa aqui para divulgar. O UBC é cliente da Lupa. E era um texto do Chico falando dos 90 anos da Elza, que foi ano passado, um texto do Caetano, os 2 textos inéditos, falando dos 90 anos da Elza, dos 61 anos de carreira. Quando você lê aquilo, você fala, gente, isso aqui... minha expectativa tá sendo correspondida naquele momento, a minha dedicação, né? E aí eu vou ligar para todo mundo, eu vou tentar emplacar da melhor forma, eu vou ligar para o empresário, que aliás um super beijo para o Pedro Loureiro, que ficou ali parceiro da gente nesse momento em que a Elza não podia sair de casa. Então, quando você olha aquela matéria linda publicada, como você vê os correspondentes internacionais te ligando, porque querem, né, realmente homenagear a Elza, né, e grandes homenagens, né, merecidas homenagens ano passado, elas ficaram em segundo plano em função da pandemia. Aí você fala, cara, tá aqui a retribuição, né, tá aqui a retribuição, a sua filha, a nova geração, você mostrar para esses artistas jovens que te procuram, né, olha isso daqui, essa é a Elza, esse é o Chico, esse é um texto. Então, assim, isso para mim não tem preço. Então, a minha recompensa é essa. A minha expectativa está correspondida naquele momento, né? Eu não preciso de milhões, eu não preciso nada disso. É o amor, é a felicidade de ver aquilo concretizado. Eu super te entendo, e eu até falei para Marcela no outro vídeo sobre essa democratização de informação que eu faço, que também tem produto para vender, obviamente a gente tem que pagar as contas, mas me dá
esse senso de propósito que você tem quando você trabalha com música, que eu acho que talvez na política você tenha perdido em algum ponto. E sempre que eu encontro a Luísa, ela tá falando de música, o olho dela brilha, assim. É verdade. E aí você veio falar agora da carta e o teu olho brilha de novo. E aí se deixar, você chora porque você se emociona. E a Marcela falou uma coisa muito bacana, que essa coisa dos atores mais velhos estarem sendo dispensados, né? E tem um momento que realmente, cara, se os jovens não entenderem quem foi, sei lá, Noel Rosa, em algum ponto as pessoas não vão existir mais, né? É isso, é por aí. É bem por aí, né? A Lupa faz um trabalho também muito bacana, que eu estou fazendo jabá não, estou dizendo que é um pouco da minha alma e da alma das pessoas que trabalham comigo, para a velha guarda da Portela, para o Nelson Sargento, para o Moacir Luz, e é incrível a capacidade criativa de todos eles. O Mo agora durante a pandemia escreveu acho que 40 músicas, e lindas músicas, com lindas parcerias com Fagner, com Leila Pinheiro, e então assim, como não atender uma pessoa como essa? É incrível, né? Ele que foi parceiro do Aldir Blanc, escreveu músicas lindas para Bethânia, parceiro do Paulo César Pinheiro, gênio, né? Então, assim, eu lidar com o Monarco ali na velha guarda da Portela é demais, né? O Nelson Sargento, eu consegui, com o Zé Ricardo, colocar o Nelson Sargento no palco Favela do Rock in Rio. Essa história foi maravilhosa, porque nós começamos a fazer a comunicação do Nelson, cuidar da carreira dele ali junto com a Nora e com o filho na época. E um dia eu recebo os dois no meu escritório, 9 da noite, pessoa louca, como você disse, 9 da noite estava no escritório. E Luiz, a gente precisa fazer alguma coisa, né? O Nelson vai fazer 95 anos e a gente queria fazer um show. O que você pensa? Porque, como você bem falou, a gente não está só cuidando da comunicação, está pensando na curadoria como um todo, né? Você não pode hoje se dar o luxo de só pensar na notinha e na matéria. Tem que criar show, pauta, evento, networking entre eles. E aí eu olhei para ela e falei assim: poxa, 95 anos, vamos convidar, sei lá, o Gringo para fazer um cenário lindo. Peraí, o Zé Ricardo para dirigir. Vamos pensar. Aí eu falei, peraí, Zé Ricardo? Peraí, há 2 semanas aconteceu uma coletiva do Palco Favela, que é o projeto lindo ali do Zé e do Medina, novo palco do Rock in Rio, né? Para homenagear artistas da periferia, do samba, do hip hop. Você sabe que o Renatinho, meu sócio, que fez o PA, né? Não sabia, ele não fez sabia. O PA, era o Gabrielzinho Martal na produção executiva. Sim. Fábio Costa, né? Braço direito do Zé, minha amiga querida. E aí eu liguei pro Zé, 9 horas da noite, falei, Zé, tô aqui com uma história. Como é que vocês vão fazer, né, o Palco Favela sem homenagear Nelson Sargento, né? Que na linhagem do Cartola... e vendeu a pauta. Na linhagem do Cartola é o único vivo, né? A primeira casa ali na subida do Morro da Mangueira, seu Nelson fazendo 95 anos. Ele falou, Luiz, a coletiva foi semana passada, mas peraí, a gente tem que dar um jeito nisso. A gente vai resolver isso. 9 horas da noite eu desliguei o telefone. Daqui a pouco me liga o Zé, você não vai acreditar. O Medina encontrou há pouquíssimo tempo o seu Nelson com o filho e a nora no aeroporto. Já tinha convidado ele para estar no Rock in Rio e acabou de aceitar. A gente já está com o line-up fechado, mas a gente vai dar um jeito, né? Vai fazer uma nova coletiva de imprensa. Então, o seu Nelson será não só, né, não estará só no palco, como será homenageado pelo Palco Favela e pelo Rock in Rio pelos seus 95 anos. E isso, 9 horas da noite, aconteceu uma coisa de 1 hora, assim. E aí o Zé falou, olha, amanhã você tem que vir aqui, vamos resolver tudo. E foi lindo, né? Seu Nelson subiu ali com o Paulão 7 Cordas, maestro maravilhoso, que trabalha com o Zeca, né, com a Portela, enfim, e com o próprio Nelson. E foi lindo, lindo demais. A nova geração do samba homenageou o Nelson. Eu fui na van com o Nelson. O Nelson, quando chegou naquilo dali, ele deu uma aula para todos nós. Eu tenho uma cena muito bonita de toda a imprensa, toda a imprensa brasileira ali para entrevistar o Nelson, e ele dando uma aula para as pessoas, né? As pessoas perguntam, os jornalistas, eu acho que uma das perguntas que mais me marcou foi quando os jornalistas, que eu acho que foi um jornalista da Folha, falou assim, Nelson, o senhor completando 95 anos, onde o senhor quer estar com 100 anos de idade? Aí ele falou assim, não importa 100 anos de idade, importa aqui agora, o que eu estou fazendo aqui agora. Com 95 anos, né, cantando nesse lugar para tanta gente, né, conseguindo ainda ser ouvido
né? E levando a voz do morro, do samba para o mundo todo, porque esse espetáculo vai para o mundo todo, não importa com 100, importa que eu estou aqui agora, fazendo isso com 95 anos. Com 100, não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu vou voltar a pintar. Porque quem não sabe, o Nelson, 95 ele é anos, pintor, né? Arte naif, ele aprendeu sozinho, né? Arte naif, enfim. E o Nelson, agora durante a pandemia, foi uma coisa surpreendente, porque ele já não pintava há mais de 20, e ele é tão inteligente do ponto de vista emocional que ele, né, o artista é impressionante. Ele ficou ali naquele mundo dele da pintura e nada mexeu com o Nelson. Teve aquela história, o seu Nelson tá passando necessidade, vamos fazer uma vaquinha, vamos isso, vamos aquilo. O Nelson tava ali, firme, forte, como ele mesmo canta naqueles versos, né, negro, destemido, forte, do Morro da Mangueira, é o samba, é o Nelson. Então, quando você me pergunta, Luiz, eu dou tanto pro artista, e aí eu crio aquela expectativa, o que eu ganho de volta? Cara, quando você vê o Nelson Sargento com 95 anos, num palco no Rock in Rio, levando a voz do Rio de Janeiro, do Morro Carioca, quando você vê o Monarco... Não, lógico que é lindo. Não precisa Mas mais é aquilo nada. que a gente estava falando, né? Eu acho que a gente vai encontrando aonde a gente se realiza trabalhando, né? Exatamente, exatamente. Eu hoje, quando alguém me escreve dizendo que, pô, cara, você me ensinou aquilo e por conta daquele livro eu tive um insight, que não sei o que, eu falei, pô, é uma troca que eu amo, eu passei a amar essa troca, mais do que, por exemplo, cuidar de um artista mensalmente, sabe? Sim, sim. Porque aí realmente é um outro trabalho. Agora, eu saber que eu estou instruindo as pessoas ao longo dos dias, informando, me dá para mim é muito gratificante. É gratificante. Porque o foco não é no resultado. O foco de uma assessoria existe um foco no resultado, né? Sim, sim. Você tem as métricas, Você óbvio. tem as métricas. A gente está falando aqui do plano mesmo, se você perguntar do dia a dia, é um trabalho braçal, né? Braçal, né? Você trabalhar com BK, com D2, com a Kel Smith, é um trabalho realmente que você tem que estar ligado nas plataformas digitais o tempo todo, você tem que pensar na comunicação digital, tem que fazer estabelecer esse trabalho com jornalistas o tempo todo, com os influenciadores digitais o tempo todo, tirar os meninos da prateleira e, né, você falou aqui, é tão difícil o artista, como você quer estar daqui a, sei lá, 5 anos, é tão difícil o artista falar isso, mas eu não acho que ele tem que pensar no agora, sabe, no agora. Ninguém imaginava uma pandemia, o que eles fizeram para sobreviver. Sem música a gente não ia conseguir sobreviver, sem arte a gente não ia conseguir sobreviver, e eles foram brilhantes, né, Tereza Cristina e tantos outros brilhantes, né, a Mônica Salmazo, tanta gente fez tanta coisa linda, né, que ali você na sua, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, na rotina dura de um home office, conciliando filho, tarefas domésticas, e ali assistindo uma live, abrindo um vinho, a gente privilegiado tem que agradecer por poder, né, ter isso ali, e essas pessoas fazendo música, né, entretenimento, conseguindo, né, mexer com a gente. Eu vi o aniversário do Gil, eu vi o aniversário do Chico, eu vi tanta coisa incrível, né, ali que nunca teria acontecido, se não tivesse sido a pandemia, né, pelas lentes da Tereza, né, pelo canal da Tereza, e foi maravilhoso, né, assistir a Isa, o encontro da Isa, né, com o Gil, tanta coisa bacana que o Zé Ricardo fez, tantos encontros que ele proporcionou a Elza com o seu Jorge. O Zé é um apaixonado também. Zé é um apaixonado, Zé é um outro workaholic. A gente se vê super pouco, mas o Zé é um cara que sabe que quando eu comprei o equipamento, o primeiro equipamento que a gente comprou não era nem aqui, depois pergunta pra ele, que é muito engraçada essa história. Ele tinha um DVD que ele tava sem dinheiro pra mixar, isso lá atrás, né? E aí o equipamento estava numa sala, o meu pai tinha uma sala no Rio Sul que não tem mais, que estava vazia, porque o Acioli tinha vendido o escritório da empresa e aí entregou, e era um negócio enorme. E a gente montou um negócio super tosco naquele imóvel de 600 metros quadrados, a gente montou um monte de edredom. Nunca vou esquecer que aqui a gente chegou, acharam que era um banco que ia entrar, chegou eu, meu sócio, uns malucos, com meu cachorro, um monte de edredom, imagina... Era onde era a empresa da Acioli, a gente morando naquele lugar. Teve um assalto, roubaram tudo, dentro do Rio Sul. E aí o disco dele começou a ser mixado nessa sala do Rio Sul. Aí roubaram tudo. Aí eu fui para um apartamento em Copacabana, aí compramos um outro equipamento, continuou nesse apartamento de Copacabana. Depois eu fui para o Jan House, ou seja, o disco dele foi o primeiro disco que o meu estúdio mixou, o DVD, o primeiro que foi mixado no meu estúdio. No meio desse DVD teve um roubo e 3 mudanças.
Então, o Zé é muito, muito guerreiro. E vê-lo crescendo assim... E eu namorei a Cláudia Hanna, eu conheci ele tinha separado da Cláudia, logo depois ele foi tão maneiro comigo naquela época. Mas é uma pessoa maravilhosa. Ele é muito foda. Ele é apaixonado pelo que faz. Não, e é bom ser humano. E é um cara que está numa posição que muita gente, quando tem essa oportunidade, se modifica, né? Se transforma, fica... E ele não, pra mim ele é um cara que... Ele é legal hoje como ele era 10 anos atrás, 20 anos atrás. Também sou fã dele. Sou fã do Zé, fizemos alguns trabalhos juntos também com a UBC. Com Erasmo Carlos, recentemente com Milton Nascimento, que foi lindo também, lindo, lindo, lindo. E acho que é isso, né? Voltando assim, a nossa pauta, né? Um bate-papo, um debate, mas a nossa pauta, o planejamento de marketing para artista, passando ali pela assessoria de comunicação, é isso. Ele chega na agência... não exatamente sabendo aonde ele quer chegar, mas já chega com muita informação, né? Com muita informação. O jovem, principalmente. Jovem, principalmente. Né? Eu também tenho, por outro lado, eu passei a contratar muitos jovens também. Eu tenho funcionário com 55 anos de idade, tenho funcionário com 22 anos de idade. E eles se comunicam no dia a dia, isso é genial. É uma coisa linda, é genial, é uma coisa linda. E quando o artista chega, mesmo com essas informações todas, a gente tem que parar e fazer ali mesmo, Cláudia, nuvem, né? E tá traçando ali todas as qualidades, todas as expectativas, todas as referências daquele artista para saber exatamente onde a gente vai posicioná-lo ou até reposicioná-lo, que foi o caso da Kel, quais veículos que a gente deseja falar, quais também a gente não deseja comunicar. Quais as plataformas, e aí conversa sobre as distribuidoras, a importância, ver se realmente eles querem estar na gravadora, ou se querem estar num selo, ou se vão mais por um caminho de uma alta fonte, que hoje a maioria dos artistas com os quais eu trabalho tem valorizado muito bacana, o trabalho, né? ali do Schiavo, da Renata Mader, da Luísa. Parabéns a todos que... Aliás, gente, só interrompendo ela, porque as pessoas não entendem muito a diferença entre essas agregadoras, né? Porque a Alta Fonte, o Schiavo, tem até um vídeo aqui no canal, eles fazem uma curadoria. Então não chega a ser um label, ou até pode ser dito como um label contemporâneo, né? Porque é uma agregadora que escolhe as coisas que ela vai lançar. Então, para você estar ali... Os artistas, os empresários. Exatamente. Tem um olhar ali, tem um olhar de curadoria, né? Quando você está numa CD Baby, qualquer um pode entrar. Sim. São simplesmente serviços diferentes, né? E eu acho maneiro porque você vê, as coisas que você está falando da Alta Fonte já estão pré-escolhidas também, né? O Schiavo falou que hoje é importante para eles entenderem que o artista é empreendedor, que ele sabe o que ele tem que fazer online. Mas é isso que eu tô falando, é muito importante. Quando chega e bate na porta, a gente tem que entender se ele vai estar junto, se ele vai ajudar a construir essa audiência, esse canal, porque também depende dele. Não adianta eu pegar o melhor marqueteiro, o melhor jornalista, que vai escrever uma bio linda, um perfil lindo. Se o artista não está empreendendo no dia a dia, né? Então a gente tem da geração mais antiga, como eu falei aqui, o Moa, que está o tempo todo produzindo, que durante a pandemia inventou lá junto com a gente o segredo da música, fez vários filmes que agora estão lá no Music Box, estão no Curta, e aí ele começou a gravar as histórias dele em casa, falando do Aldir. Não, essa música surgiu com uma viagem assim do Aldir, começou a contar casos e histórias, aí surgiu isso aqui. Não, mas e isso gerou uma audiência muito legal na pandemia. E tem os mais jovens. Sabe uma questão, só para pontuar, porque assim, eu falo muito sobre isso no canal, né? Por exemplo, o Jorge Versilo, a gente troca muita mensagem. E aí sempre que eu posto alguma coisa de YouTube, sempre vem um papo... Você não acha que a gente tem que ter um YouTube brasileiro, um certo... Tipo, caramba, o YouTube acabou com a música. E aí eu fico olhando, e eu já falei isso pro Jorge, porque o Jorge é um cara muito querido, assim. Eu falo, cara, Jorge, a receita no YouTube não é AdSense. Vocês estão olhando pro lugar errado. Porque se o Caetano tem um canal, ele pode ter o Santander pagando 5 milhões por mês para ele ser o sponsor do canal do Caetano. Vocês estão olhando para o lugar que não existe. O Whindersson Nunes hoje ganha mais dinheiro por mês do que vocês todos juntos. Por que ele não está reclamando do YouTube e vocês estão, sabe? Aí eu li o case de uma criancinha que abre brinquedo e faz 5 milhões por mês. E aí eu vejo esses artistas que, por exemplo... Felipe Neto, né? Cara, mas aí eu tô te falando isso pelo seguinte, por exemplo, a live da Tereza Cristina. É um absurdo que tenha sido no Instagram. Porque aqueles vídeos vão morrer no Instagram. O Instagram, ele não tem as pessoas não entram no Instagram como entram no Netflix, como no YouTube. Você entra no YouTube, você vai maratonar um canal, né? Você descobre um podcast no Spotify, você vai maratonar aquele podcast. O Instagram não é uma rede social onde as pessoas vão no teu feed. Como no Brasil, veio a questão da pandemia, o Instagram tava uma coisa
muito Mas estava popular, em todos os lugares, na muito verdade. popular no Brasil. Não deu tempo desses artistas que ainda não estavam tão presentes no digital, não deu tempo deles construírem a audiência deles Porque no YouTube. acaba que esses papos aconteceram. Um veículo que a qualidade não é boa, Sim. que a forma como fica armazenado, ninguém a gente não tem o hábito de entrar no IGTV Fora o delay, e ficar... né? Que não dá pra você estar tocando ali e o outro cantando. E aí eu não entendo porque se cria um problema, tipo, não pode o YouTube, mas pode o Instagram, não faz o menor sentido. Eu acho não, os mais velhos, eu acho que eles não estavam ligados, era o que eu ia falar com você, né? Eu dei exemplo aqui da geração mais antiga que a gente trabalha, eles não tinham essa audiência no YouTube, Online, eles não né? tinham essa audiência, né? Eles tinham seguidores no Instagram, mas não tinham essa audiência porque não estavam trabalhando nos canais. É diferente dessa juventude que chega com 23 anos, como eu estava falando aqui do Theo Bial, filho do grande jornalista Pedro Bial, ele já chega ali tendo a noção de que ele tem que trabalhar o canal dele no YouTube, que ele tem que estudar, que ele tem que fazer postagens, sei lá, a cada 2 dias, e tem que ser assim assado, quais as hashtags uso ou não, para quem eu vou, será que eu vou interagir, eu vou fazer enquete, será que isso daqui vai engajar? Então eles já chegam com essa cabeça, né? Então é mais fácil que, sei lá, daqui a alguns meses ele tenha um canal com uma boa audiência, porque ele já vem com essa cabeça de que não é só assessoria de comunicação para eu falar com o veículo, não é só uma entrevista na TV, é tudo, é tudo. Então os mais velhos, né, no momento da pandemia, usaram os recursos que eles tinham. Se eles têm 200 mil seguidores no Instagram e, sei lá, 1000 no YouTube, eles preferiam fazer no Instagram. Com E depois começaram a migrar. Isso faz sentido. Depois eles começaram a migrar porque entenderam, olha, o patrocinador ele vai estar no YouTube. Ele não vai estar aqui. Então eles começaram a fazer esse movimento para ir para o YouTube, né? E algumas marcas atentas a isso também começaram a fazer, a patrocinar. Nós fizemos várias lives aí com a Enel, junto com a PEC Produções, Tony Garrido, Nando Reis, Melim. Aliás, o Nando Reis, talvez, da geração dele, é o único que faz o YouTube direito. É verdade, faz muito bem. O YouTube do Nando. Eu uma vez falei pro Léo, o filho do Erasmo, que é meu amigo da vida inteira, eu falei, Léo, cara, como que o Erasmo não tá no YouTube, cara? Pois mas é exatamente isso que eu tô te falando. E é um pouco isso que você falou, cara, se ele não contar essas histórias e ele morre, as histórias vão embora. Pois é. Né? Dá um desespero. Dá um desespero. Falar, cara, Erasmo, faz um podcast, cara. Alguém aperta REC, bota o microfone. Como foi que você conheceu o Roberto? Como... O que você tá falando é a história do Moacir, quando eu falei Moa. E foi engraçado, assim, foi triste porque o Aldir faleceu logo depois. E eu falei, Moa, o Moa já estava ali entediado e ele ariano, agitado, né? Faz samba do trabalhador para 1000 pessoas toda segunda-feira. O Moa já estava entediado. Eu falei, Moa, não é só live. Conta, vem cá, essa música nasceu como? Passa a contar isso. E essa história, a gente criou uma marca, criou uma vinheta, né? A mulher dele editou, uma grande jornalista, Marluce Martins. Chamei meu diretor de criação, falei, Moa, começa a contar essas histórias. Isso foi para o YouTube, isso não pode se perder. E começamos a fazer contato com o canal Curta, com vários canais. Os canais começaram a se interessar e estão passando, estão veiculando aí o segredo da música. Moacir contando das grandes parcerias dele, né, com tanta gente incrível que ele fez música ao longo da vida. E acho que isso serve para Erasmo e para todo mundo. Essas histórias não podem se perder. Cara, você sabe que até o Pretinho, a gente quase marcou, aí acabou que não rolou, mas veio o Dade aqui já. Tá vindo músicos, porque, cara, não é todo mundo que quer entrevistar o Dade, as pessoas querem entrevistar mais o Caetano, né? Tem uma cultura de entrevistar o artista. Só que, cara, um Dade tem tanta história pra contar quanto um Caetano, quanto uma Marisa. Nossa. E é legal porque o olhar dele que tava vendo aquela mesma história, mas num outro lugar, né? Imagina, o Dade tem outras histórias pra contar. Marcelo Costa. Cara, o Luiz Felipe Carneiro tá fazendo com os músicos do Chico agora, né? Entrevistando todos eles. Que máximo. E, pô, cara, o Serginho Carvalho não veio aqui. E era eu acho que talvez seja a pessoa que eu mais gostava na música, assim. E como que eu explico o Serginho pra alguém, sabe? Porque quando você não registra, é difícil explicar o humor do cara, as histórias, o quanto ele era prolixo, e aí ia contar uma coisa, cutucava. E assim, a saudade que eu tenho de encontrar ele aqui na esquina, eu falei, e aí, Serginho, como que tá lá no Universal? Aí ele, pô, aquelas histórias, aí ele, cara, quando via eu perdi o compromisso, porque ele... Como que eu não tem registro?
Tá só na minha lembrança, na memória afetiva, né? Pois é, por isso que eu tava te falando que não o Lobato. Tá difícil trazer ele, que o Lobato é uma figuraça. Ah, Lobato. Porra, ô Lobato, porra! Ele segue as minhas ordens, olha como eu sou terrível, Lobato. Fica me enrolando. Você é o próximo aqui, Lobato. Porque você entende que é uma figura. E assim, se acontece alguma coisa, cara, a vida tá assim, sempre foi assim, né? D2. Não, e o jeito que ele conta, ele é engraçado, bicho. O Lobato, eu fiquei lá 3 horas lá com ele, a gente não conseguia parar de falar. Ele vai contando as histórias, eu falei, cara, essa pessoa é diferente. Não é um cara comum, não é uma pessoa normal. Porra, mora num lugar muito louco. Cara, tipo assim... Gente, o Lobato é um empresário brilhante e eu acho ele foda porque ele tem uma questão com... Eu acho que os artistas dele têm marcas muito bem construídas, desde sempre, né? Você pegar o D2, os reposicionamentos, D2. Né? A Pitty, enquanto esteve com ele, assim... É impressionante como o D2 se mantém vanguarda até hoje, né? E você sabe, dá pra ver que tem lógico que o Marcelo é um gênio, mas tem o Lobato ali, é uma parceria de quantos anos ali? A gente tá falando aí de 25 anos, né? Então é um empresário, mas ele é uma figuraça, porque ele mora num prédio no Leblon, onde é escritório, é casa, porra. Então, tem assim, umas festas que eu não tenho ido, mas assim... Não, agora na pandemia E a gente se conheceu de verdade recentemente, porque a internet está muito raivosa e aí pessoas começam a se agrupar, né? E o Marcelo foi um que a gente começou meio que se comentar muito. E mandar inbox, pô, cara, do caralho isso. Não, tipo... O Marcelo é outro, o Lobato, eu falei do Castelo Branco, o Marcelo é outro. Castelo eu conheço pouco, mas é um cara que é muito sério, né? Muito sério. Muito sério, muito íntegro. E o Lobato, assim. Eu falo que ele é o guru da madrugada. O Lobato é outro que dorme também de madrugada, e tem umas ideias geniais, aí liga. Não, o que você acha disso? 3 da manhã, loucos, né? Não, maravilhoso. No dia seguinte a gente já começa a executar aquilo. Então, você já começa a executar quando ele acorda às 7, 8, eu já estou executando. Não, ele não esqueceu, eu já estou executando aquilo que ele falou às 3 da manhã. Então, assim, a gente funciona muito bem trabalhando. Clemente, não tem fórmula de bolo, né? Não tem fórmula de bolo. Importante não adianta, você falar não isso. Não adianta sentar aqui, né, e falar assim, porque é distribuidora, porque é agregadora, porque é gravadora, vai te colocar ali na capa da playlist. Não, porque... gente, é o conjunto Isso é mentira. É o conjunto, mentira. É um planejamento de marketing bem feito, sob medida. Consistente. Sob medida, consistente. Em que você reveja a cada mês, que você esteja atento às métricas, que você analise tudo e que mais do que isso, que o artista empreenda, que ele esteja ali junto com você construindo aquela audiência, que ele realmente tenha vontade, tesão, desejo, né? Acho que qualquer profissão é Não, isso. Você falando assim, tudo isso que você está falando, no final das contas se resume um pouco a contar histórias, né? Exatamente. Nada mais porque se o artista fica só falando dele mesmo e a capacidade que o artista tem de contar histórias é infinitamente mais incrível do que, sei lá, um dentista contando histórias, sabe? Porque o artista conta histórias, né? E a gente está entrando num momento onde o dentista vai ter que aprender a contar história também. Você sabe que tem um cara nos Estados Unidos que ele começou com um canal de tirar cera. E esse canal tem milhões de assinantes. Gente. Aí você olha e fala, cara, por que as pessoas querem assistir? Ele começou a filmar com uma mega lente foda e aí passou a ser... Hoje o cara tem a maior empresa de limpeza porque nos Estados Unidos tem empresa que só faz limpeza. Aqui a gente ninguém faz isso, né? Eles não gostam de passar cotonete, porque enfia. Então os caras gostam de ficar tirando aquele negócio. Eu só limpei meu negócio uma vez na vida. Lá a galera faz mais. E ficou popular porque um maluco resolveu filmar, tipo, as pessoas tirando cera. Aí quando você vai olhar, o cara tem tipo 200 consultórios, 1000 consultórios, virou um negócio louco. Porque ele resolveu contar uma história que ninguém conta, que é tipo assim, você sabe como funciona. Tem um outro case interessante de um cara que resolveu botar uma GoPro dentro de uma máquina de lavar louça. Muita gente ninguém nunca olhou como que funciona. E virou um vídeo que tem milhares e milhares de views. A internet é uma loucura. E a capacidade de um Erasmo que está com 70 anos, ou de um jovem de 19 que é artista que compõe, de contar histórias é infinita. Isso que você está falando é muito importante. Isso que você está falando é muito importante, porque da mesma forma que, né, a gente conversa
com o Moacir Luz, a gente conversa com o Theo Bial. É importante contar histórias, né? O menino de 23 anos, ele pode falar porque ele entrou na música, quais são as referências, o que ele ouviu, né? Quem inspirou, né? Ele tá ali, por que ele tá compondo aquilo. Então, assim, eu acho que o primeiro exercício, né? Para as redes, né? Para as redes sociais desses artistas, porque eu costumo também fazer uma crítica, tá? Não posso até nem dizer isso, porque senão as feministas, e eu sou uma delas, podem torcer o nariz. Mas às vezes eu entro numa rede social de uma artista para conhecer artista, e aí tem tudo. Tem o nome do maquiador, tem a roupa que ela está usando. Acho ótimo, tem que ter a ficha técnica, valorizar esses profissionais é fundamental. Mas assim, eu vejo tudo, mas não consigo achar um vídeo no IGTV ou no Instagram ou no YouTube da artista cantando. Então, assim, vamos lá, vamos posar, vamos fazer fotos lindas, mas eu quero ouvir histórias. E por que eu tô aqui? Por que aquela artista tá ali? Canta, deixa eu ver o seu trabalho. Será que além de cantar você compõe? Eu tenho curiosidade. Então, eu costumo dizer isso. Chegou mas só fazendo uma observação, que é engraçado isso que você falou. Será também, porque assim, não temos mais de 18 anos, porque eu acho que a gente tem que sempre entender quem é o público-alvo, né, para quem a gente está falando. Porque tem uma coisa muito louca, aí se você for seguir, tipo, tem uma mulher interessante você catar, chama Ariel Hyatt. Ela tem a Cyber PR, é uma das grandes mulheres do marketing na música, no music business americano principalmente. E ela fala muito isso, ela fala, cara, o jovem, ele quer ver você comendo, não necessariamente ele quer ver você cantando. Mas contando histórias também, talvez. Não, a história, sim, mas é que a gente vai atrás da música. A nossa geração, a gente consumia a música antes de ir no show e ver no Chacrinha, né? Eu entendo, ela tá falando em humanização mesmo, né? E é uma coisa de geração mesmo, né? Você, na verdade, você tá ali no teu feed humanizando. O que você faz no dia a dia, além de cantar, né? Você come, o que você come, exatamente. o que você veste. O que você ama além da música, perfeito, né? Não, mas tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter então, um pouco assim, de tudo. quais são as suas referências? Por que você tá tocando o Tom? Por que você tá tocando o Chico? Por que você compôs isso? Mas é óbvio, o que você é além daquilo? Você surfa, você cozinha, você planta. Então, assim, construir essa audiência. Porque são tribos, né? E às vezes você vira o cara, tipo, eu me lembro muito bem do Jack Johnson, porque eu surfava direto. E muito antes dele ser mainstream, ele virou o cara do surf. Porque ele era surfista. Exatamente. E era do caralho. E aí tem aquela coisa que música, né? O que significa você gostar de Jack Johnson? Significa um monte de coisa que é diferente de você gostar de Chico Buarque, é diferente de você gostar da Pink, né? Pois é. A gente diz muito quem a gente é para os outros através do que a gente escuta, né? Então, tanto que os playlists, é engraçado que não tem esse fenômeno no Brasil das pessoas terem os seus playlists pessoais. Não tem. Todo americano tinha um playlist, lembro que lá... E é importante, hein? Aqui é um recado para os jovens, para todo mundo criar playlist. Playlist para surfar, para dormir. É importante isso daí pra caralho. Se você é artista, então... Importante. Exatamente. É importante pra caralho. É muito importante, é uma das coisas que a gente bota lá no planejamento de marketing. Criem playlists, isso é fundamental. Porque é uma forma da pessoa te seguir, porque talvez, sei lá, eu não vou querer consumir, sei lá, ser um artista. Talvez eu não queira te escutar todo dia. Mas se você lança playlists semanais, eu vou falar, deixa eu ver o que ela escuta. O que ela tá dizendo pra mim que é bom eu escutar, vai ao encontro, né? do que você disse da marqueteira, né? Exatamente. Americana, você tá exatamente humanizando. O que essa pessoa faz além de estar no palco, estar na música, o que ela ouve, o que ela consome, o que ela come, onde ela dorme, né? É quase um Globo Repórter. Não, e às vezes você tem, por exemplo, tribos, né? Tipo, sei lá, eu li um case de uma banda vegana. E aí toda a história deles era construído ao entorno do veganismo. Então, receitas veganas. Então aquela banda acabou ocupando aquele universo, que é uma tribo fanática. Os veganos são muito... É tribo mesmo, tipo CrossFit, é outra tribo. Tem um case de uma banda de CrossFit também. São bandas que entendem que existe uma tribo e que se ela for o artista principal daquela tribo, depois ela vai acabar crescendo para outros lugares, né? Mas você ocupar esses espaços assim, ainda mais hoje que a gente tem grupos no Facebook, eles são sobre temas específicos, né? Sim. A internet ela é muito baseada em nichos e subnichos, né? Então, se você é uma banda que é foda de Lego é uma tribo, você vai botar lá Lego no Google, você vai ver a busca é absurda. E aí tem subtemas absurdos como tirar a cera do ouvido. Eu tenho um texto sobre isso, inclusive, que fala desses subnichos todos do YouTube que são gigantes, tipo o canal de elevador. Você sabe que isso existe?
Não. Então, são canais de pessoas que sobem em elevador. Clemente, você dorme, você fica pesquisando essa madrugada Eu estudo toda. direto, cara. Você pesquisa essas coisas essa madrugada Não, eu toda. virei um. também Eu sou virei assim. um. É muito louco. Outro dia um amigo meu falou: cara, tu virou um cientista dessa parada. Você estuda igual um cara que estuda, mas virou isso. Não, tô percebendo. E aí, engraçado que a gente conversando, a gente acaba tendo esses insights sobre a gente mesmo, né? Eu acho que eu passei a ter mais prazer em consumir uma informação e passar ela à frente e vender algo ligado a isso. E é óbvio que na hora que a minha audiência crescer, eu vou estar tendo outras possibilidades de fonte de receita, do que cuidar de 10 artistas e não ter tempo mais para pesquisar, sabe? Sim, eu te entendo. Porque a gente não consegue fazer tudo, não tem jeito. Tipo, você não vai conseguir ler como eu leio e eu não vou conseguir, lendo o que eu leio, O dia tem ter 50 clientes. O dia tem 24 não, horas. Mas aí se a gente quiser, mas a gente aí faz a gente tudo. tem que dormir minimamente bem, a gente tem que cuidar de quem a gente ama. Porque também é uma coisa que, assim, essa questão da possibilidade de um filho tem mexido muito comigo. Porque, cara, meu pai perdeu uma esposa do nada, que a gente nem tinha uma relação, mas meu pai passou eu passei a me sentir. Eu passei a perceber que eu tenho que cuidar dele. Assim, meu pai é um cara muito autossuficiente, bem sucedido. Pai tinha uma mulher, ele tinha a vida dele lá, o mundo dele. Não era necessário. Né? Ele me amava, mas necessário não era. Hoje eu sou necessário. E, quer dizer, eu posso também não ser, posso falar foda-se, mas não, eu não consigo não ser. Então, e aí você fala, peraí, cara, eu tava saindo daqui virando, de repente você não vê sua mulher acordar, teu pai te liga, porque tem um horário normal, você não tem tempo pro teu pai, você não vê teus amigos. Por isso que eu tô num momento de reflexão fodido, assim. E eu acho que, por exemplo, esse espaço, né, eu modifiquei minha vida completamente. Eu quero trabalhar com empreendedores, artistas, seja o que for, mas pessoas que querem usar a internet como forma de mudar de vida, de ter mais autonomia de tempo, porque eu acho que muda mesmo, né? Sei lá, se você tem o mesmo dinheiro entrando, tô aqui te fazendo uma provocação, vendendo curso e você podendo estar em qualquer lugar do mundo, sabe? Porque eu passei a ter amigos assim. Eu tenho uma história que pra mim foi muito, muito, muito fundamental. Eu tava com o Marcos Schetti, que é esse meu amigo, meu único amigo, eu só tenho um amigo gênio, assim. É ele, porque ele aprendeu inglês sem fazer curso de inglês. Ele não terminou o colégio. Aliás, ele era de colégio. Tipo, um dos primeiros que era fazer um site no Brasil. Gênio. Aí criou um time de pôquer, era o maior time de pôquer do mundo. Assim, gênio. Tá milionário, mora onde ele quiser. E aí um dia a gente estava em Austin, cara, e no hotel ali, que tem ali um fodão, comendo uma parada, eu escrevendo meu textinho lá no início do blog e ele trabalhando no Zoom. Aí foi terminando, ele tava na casa do Olavo de Carvalho, foi pra lá, e aí eu falei, Sketch, o que você vai fazer? Ele falou, porra, irmão, não sei se eu fico nos Estados Unidos, se eu vou pra Las Vegas, se eu vou pra sei lá onde, se eu vou... Não sei, não comprei passagem de volta, vou decidir amanhã onde que eu vou passar o próximo mês. Cara, aquilo mexeu tanto comigo, tanto comigo, que eu falei, cara, como assim, cara? Você pode decidir pra onde você vai? Você também pode. Mas a gente tem que construir a nossa vida para poder, né? Tô falando assim, porque é muita liberdade, né? Quando você tem um time de pôquer onde todo mundo mora em algum lugar do mundo e não tem centralização nenhuma, você recebe um dinheiro que é tudo online. É uma vida muito diferente. Todo mundo quer liberdade, mas a maioria das pessoas, quando tem a liberdade, não sabe usar, né? Impressionante. Também tem isso. Mas é que esse meu amigo, eu olho para ele e falo assim, cara, ele é foda, porque ele... Só pra você ter noção, o Sketch, naquela época que um pouco antes de morrer o Tom Capone, ele era o cara que fazia robozinho no Orkut. Pra você ver como o Sketch é gênio. Aí, a galera do Los Hermanos descobriu ele. Lá no iniciozinho. Ele criou os robozinhos, que eu nem me lembro como que era o Orkut, mas enfim, o robozinho seguia as coisas, aí eu sei que ele conseguiu assim, espalhar Leone, naquele reposicionamento do Leone, que ninguém sabia quem era o Leone, apesar dele ser o Leone, ele estava ali. Los Hermanos, todo aquele processo era o Sketch por trás. Sim, o cara inventou marketing digital quando não tinha nome. E uma vez eu virei pro Wesley, porque morreu o Tom Capone, o Wesley assumiu o lugar na Warner do Tom. E eu virei pro Wesley numa reunião lá, que eu tava fazendo o negócio da Luca, eu falei, cara, eu conheci um moleque que faz marketing digital. Ele me olhou assim, marketing digital? Eu falei, cara, o moleque faz o negócio dos robozinhos lá do Orkut, eu não sabia nem explicar direito.
A Warner contratou ele para fazer Maria Rita, não sei o quê. Foi a primeira vez que a Warner soube qual era o público da Maria Rita, porque ele conseguia mensurar através do robô as idades, porque isso não existia antes, né? De você olhar o Analytics, não tinha Analytics. E aí um dia o Sérgio Afonso chamou ele e falou, cara, a gente quer contratar você. Ele falou, não, quero não. E ele falou, Clê, eu não gosto de atender telefone, detesto gente me ligando. Então assim, o cara conseguiu continuar uma vida que ele só atende telefone quando ele quer. Eu ligo pra ele, ele não atende, aí ele manda um áudio, tipo, sei lá, um mês depois, um podcast de 30 minutos. Ele tem a vida, realmente, ele conquistou uma liberdade que eu nunca tive, assim, que é não atender telefone já é uma bênção, né? Você gosta, né? Eu tenho horror de atender telefone. E eu voltei de Nova York detestando, porque Nova York ninguém liga, né? Todo mundo só manda, ninguém... Mensagem. E não manda áudio também, não. O Brasil também tá acabando com essa cultura. Tá acabando de ligar? As pessoas não ligam tanto. Eu me fico desesperado quando me ligam. Porque assim, jornalista não ligar, você não tem que ligar, falar, né? é difícil, né? Essa coisa de áudio é meio... Hoje você ainda manda o CD pro jornalista ou porra nenhuma? Manda um e-mail, link... Geralmente você manda um Media Kit, manda um Press Kit, manda o link também para ele ouvir, mas nada substitui ainda. Você ainda manda o produto físico com chamego? Mandamos sim, acho que é importante, mas às vezes tem pressa, não está pronto, aí a gente manda o link para ele fazer a audição, mas é importante ter um kit bacana, bonito, criativo. Tem uns que gostam, Mauro Ferreira adora, por exemplo, o Silvio Essinger adora, então eu acho que ainda é importante você ter ali uma tiragem mínima para presentear as pessoas. Eu acho que é uma questão de... faz parte da curadoria. A gente gosta de receber alguma coisa sempre, né? A Tinália Martinalli é uma grande amiga, tornei aí grande amiga da Tinália nos últimos anos, e quando ela lançou Vinícius, ano retrasado, foi o máximo, porque eu me lembro que eu cheguei na casa dela e ela fez uma dedicatória tão linda, tão linda, tão linda, e... imagina, se eu recebesse aquele link digital, eu via, mas não ia ter ali a Tinália, né, na minha prateleira, eternizada, linda. Quantos livros, né, eu tenho ali com a dedicatória. Eu sou uma apaixonada pela tecnologia, pela internet, como você. Eu fico madrugada também fuçando, não as cera no ouvido, não o elevador, não como é que é no lava-louça, o GoPro na lava-louça, GoPro ali dentro. Não, essa história só para vocês, se quiserem pesquisar, canais de elevador, depois foram ver uma pesquisa e os autistas são a grande parte da audiência. Porque gera algum tipo de experiência sensorial, assim, para quem é autista, né? E são o maior público consumidor. E o ASMR também. Sabe o que é o ASMR, sim, né? Sim. Que estourou com uma mulher que tinha um canal, uma loura, que eu acho que ela é canadense, se não me engano. E aí foram ver, começou a falar, isso é sexual, não é? Porque tinha muito debate nisso, né? Mas os autistas também assistem muito ao ASMR porque... mexe com o sensorial de um outro jeito, né? Tem conteúdo para todo mundo, mas assim, eu como estava dizendo, sou apaixonada pela tecnologia, pela internet, gosto de fuçar também, mas eu não abandono o livro. Eu assino jornal, Clemente. Eu assino jornal até hoje. Mas vem cá, olha só, Luiz. A gente não pode demorar a vida inteira nesse papo, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Como que você assiste jornal se você fica vendo jornal. Mas você vê o UOL e tudo online, quando chega o jornal já ficou velho. Mas preste atenção, eu já li a matéria. Mas você já leu tudo? Eu já li tudo. Quando eu acordo, eu já li na minha cama. Eu também, por isso que eu parei de comprar. Antes de eu sair da cama, eu já li. Mas quando eu olho ali o segundo caderno com a carta do Chico, com a carta do texto do Chico, o texto do Caetano para Elza, e vejo aquela página ali linda... Sou jornalista, minha formação, minha escola, eu vou guardar aquele jornal até ficar... Vou denunciar a minha idade, até o jornal ficar amarelinho. Você ainda tem CD e vinil? Bastante, ainda compro. Descobri outro dia uma loja maravilhosa em Copacabana. Qual? Baratas da Ribeiro? Fiz da Barata Ribeiro. Gente, tem uma história maravilhosa com essa Baratas da Ribeiro, né? Eu comprei 50 vinis pra colar no estúdio inteiro. E aí eu só comprei uns legais, lógico, tipo, não vou comprar um vinil pra colar de uma masterizado em Londres. Eu liguei pra Malena, mulher do Paulo Sérgio Vale, nós fizemos o lançamento do livro do Paulo, que aliás sou apaixonada pelo Paulo Sérgio Vale, e aí eu cheguei lá, o disco tava custando $550. É isso, porque tem, né? Vira e mexe tem essas... Malena? Como assim? Só que aí eu fui lá, aí uma hora ele falou, pô, você tá comprando muito disco, pô, que legal que você... Pô, é maneiro, pô, isso aí faz 15 anos, agora eu tô 47, ainda era em relação ao dono, que é um fanático, né? Eu era jovem, né?
Aí eu falei, não, cara, na verdade eu tô comprando pra colar na parede. Cara, ele me expulsou da loja, começou a me xingar. O cara começou a me xingar. Não sei se a gente tá falando do mesmo lugar. Não, é o dono lá, o da loja de Porque Copacabana. tem duas lojas. Não, mas é o de Copacabana mesmo. Que fica numa Aí eu comprei um no sobreloja. Marcos Vale incrível. É, exatamente. Aí que ele ficou muito puto comigo. E aí não deixou eu comprar Foi vários, do não Marcos tirou. Vale mesmo, foi do Marcos Vale. Aí eu mesmo. fiquei assim, Eu liguei pra indignado. Malena, esposa do Paulo Sérgio Vale, pra falar, Malena, tem um disco aqui do Marcos Vale de 550. Aí ela começou Aliás, a rir. Marcos Vale, gênio, né? Eu conheço ele desde molequinho. Gênio, Frequentou a casa do gênio. meu pai a vida Eu inteira. convivo assim. mais com o Paulo Sérgio, né, que é presidente da UBC, que lançou esse livro. E aí, quando eu vi o livro, o disco ali do Marcos Vale, eu falei, gente, não é possível. Que valor é esse? Mas compro, tá? Compro, mas não é pra colar na parede. Não, eu adoro, passei a adoro. amar ouvir no streaming, assim. Eu adoro. Eu passei a amar. É muito prático, né? Tem uma praticidade absurda. Ah, claro. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu sei que você tem uma vida ocupada também. Me dá cinco conselhos pra galera, assim. Ai, meu Deus. Porque muita gente não tem como contratar uma assessoria como a sua ou qualquer outra assessoria e acaba tendo que fazer esse trampo sozinho, A né? gente não combinou nada, tá? Vou... Tipo assim, as pessoas... Eu, por exemplo, compartilhei uma lista de e-mails no meu blog que tinham... Que foi uma junção, né? Primeiro esses blogs, um amigo da Marcela Rica me compartilhou, que foi juntando com os que a Suzana da Ciranda... Eu, na verdade, compartilhei com ela compartilhou os dela e virou um listão. Então eu compartilhei de graça pra galera e muita gente mandou e falou, cara, não é que saiu em 15 blogs? Eu falei, cara, tipo, tem que mandar, se você não mandar, não sai. Então, assim, como um artista independente que não pode ter uma assessoria, o que eles podem fazer para chegar nesses jornalistas? Tem alguma chance deles chegarem sempre tem. sem ter uma pessoa como você? Vamos parar pra pensar, né? Olha o que o BK, antes do Baco, fizeram. Vamos parar pra pensar. Baco é um Eles não tinham fenômeno. equipe, eles Nada, não tinham né? equipe. Quando explodiram, eu lembro da minha filha e do próprio Pretinho, através do filho dele, falar do Circo Voador em 2017, eu não conhecia o Baco. Eu trabalhando com isso. Quando eu vi, ele já tinha explodido nas redes sociais, nas plataformas digitais. Fenômeno. Então, assim, criem a própria audiência. Vou falar para vocês direto, ó. Criem a própria audiência nos seus canais. É importante. Sejam criativos. Apresentem ali o seu conteúdo. Né? Cheguem até os jornalistas através desse conteúdo. Enviem para os jornalistas isso. Tem alguma dica em como enviar? Claro que tem. Se você chegar ali no site do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, tem os e-mails, né? O próprio Jornal Impresso tem os e-mails de todos esses jornalistas. Então manda, né, o seu conteúdo, né? Desde que seja um conteúdo bacana, criativo. Eu acho que a coisa começa por aí. Tá? Físico, você acha que faz ainda uma diferença, por exemplo... se a pessoa tiver essa grana para encartar tudo e mandar, você acha que vale a pena? Vale a pena, mas menos. Eu acho que o fundamental é criar o seu conteúdo. Grandes surpresas ainda funcionam? Porque nos anos 80, 90 e 2000, de Messi você comprava uma caixa enorme. Não sei. Eu acho que o que eu falei pra você, não tem fórmula do bolo, né? Cada um com seu estilo, mas o fundamental é a criatividade, é empreender, é o que o Schiavo falou aqui pra você notar aquele artista, né, fazer a curadoria, notar que aquele artista tá a fim de chegar junto, então criar esse conteúdo criativo nas redes sociais para chamar a atenção do jornalista que está lá do outro lado recebendo um monte de conteúdo, o próprio Spotify, como a gente falou aqui, 50 mil músicas por dia sendo lançadas, como é que eu vou me diferenciar disso daqui? É isso, é buscando o seu público, é buscando ali o nicho que você quer estar nas plataformas digitais, é se comunicando o tempo todo, é isso, você precisa... Sendo mais específico, tá? Só porque a galera, às vezes, tem que explicar mesmo. Se mandar por e-mail, o que é importante ter nesse e-mail? Sua apresentação, a sua bio, né? Que a sua bio é o seu mini perfil, quem você é, de onde você veio, o que Quantas que você... linhas? Oi? Quantas linhas? Uma lauda importante, né? Um texto aí com uns 3, 4 parágrafos, onde você pode se apresentar, falar das suas referências, né? Não tem que ser objetivo. A gente está num mundo com muita informação, que está todo mundo recebendo informação toda hora, então é fundamental criar esse texto, criar esse perfil, né? Ter um bom texto para atrair o jornalista, ter ali Se não escrever bem, pede para alguém que escreva bem. Pede para um amigo escrever, coloca os links ali com os seus melhores vídeos, seus melhores filmes, né? Tem aquela menina maravilhosa, Agnes Nunes, incrível, né? Uma descoberta aí bacanérrima. A gente tinha muita coisa para falar aqui. Eu ia falar da Adulto, ia falar da Crivo, que são agências que
fazem um gerenciamento de carreiras. Hoje as gravadoras estão apostando nisso. Eu lido tanto com adulto como... Não, lidei tanto com adulto como hoje lido com a Crivo, que faz o gerenciamento desses artistas da periferia carioca. Então conheci a Mali através da Adulto, conheci a Agnes através da Adulto, o querido Marcelo do Gueto. E essa garotada foi assim, mandando conteúdo mesmo para os jornalistas, para manager, para empresário, para pessoas interessantes, para formadores de opinião. Não tem vergonha não, vai lá no Instagram do formador de opinião, manda lá, Vicky Muniz, olha aqui, eu tô aqui, olha o meu trabalho, entendeu? Chega para um artista bacana e fala, não quer ouvir o meu trabalho? E assim, cuidado para não ser invasivo também, ser insistente. Você tem alguma dica de etiqueta, digamos assim? Tipo, etiqueta, quero falar com... Horário. Eu acho que é horário, né? É fundamental. Você tem que ter esse discernimento, tem que se apresentar, tem que saber se aquela pessoa realmente quer receber aquele conteúdo. Não sai mandando. Pede licença, porque... Né? É uma rede, tá aberta para isso. E não descobre o WhatsApp isso. do cara e manda. Porque assim, eu recebo muito isso. Assim, eu falo, cara, tu não... Aí eu passei a dar o WhatsApp, porque eu falei assim, cara, agora eu vou... Porque tem esse movimento Gary Vee, por exemplo, um cara com milhares, né, cara tem 5 milhões de assinantes, só que ele tem o Superfone. O Superfone é um... Já ouviu falar do Superfone, sim, né? Sim. Então é tudo automatizado, maravilhoso, assim, mas eu não tenho. Mundo ideal. Mundo ideal. Mas assim, não invada, porque eu acho que ninguém gosta de ser invadido, né? Não. Mas eu acho que pelo Instagram... Rede social, eu acho que você acha que é educado. É educado, tem Legal. que tomar cuidado ali com o horário, se apresenta, manda um vídeo bacana, se a pessoa Mas curtir. comenta num post, porque às vezes o cara não te segue e vai parar lá naquela caixa preta. Não faria isso. Então, manda DM. Isso. Manda ali DM bonitinho, com um vídeo bacana, se apresenta, manda para os jornalistas, né? Aí são vários jornalistas que Se ele não te responder rápido, não te respondendo, depois não vai lá, porque tem isso também. Não fica insistindo. O cara manda pra mim, às vezes eu não ouço, aí depois fala assim, eu achava que você era um cara maneiro, mas você é mais um filho da puta. Cara, isso tem muito, a pessoa te manda um negócio... Não faz isso. Eu acho que manda e tem chance da pessoa não ler, né? E se não, ele não é um grande filho da puta que ele não leu. Às vezes ele não teve tempo de ler, às vezes ele tá cheio de gente. Informação que a gente recebe por dia, que né? às vezes E a gente que não dá consegue tempo dar mesmo, conta. né? É o que você falou, tem filho, tem marido, tem casa, tem que se cuidar, tem que fazer esporte, tem que sentar no divã, fazer análise. Então, assim, se apresenta, joga o seu conteúdo nas redes, elabora esse conteúdo, busca fazer uma curadoria bacana desse conteúdo, se apresenta bem, né? Escolhe ali um filtro legal, ou então um filtro nenhum. Criatividade. Eu ia falar, sobretudo, a criatividade para sair dessa prateleira e falar, tô aqui, né? Tenho talento, não sou mais um. E é isso, é por aí. E, cara, e assim, pra terminar, eu acho que as pessoas têm admiração por quem faz um pouco mais, sabe? Vou dar um exemplo de um menino incrível, que é o Ian. Ele mandou uma mensagem super linda no e-mail. Pô, o título era interessante, texto lindo e uma música. A música era foda. Aí eu virei pra ele e falei, cara, vai ter um evento aqui no meu estúdio daqui a 20 dias, só que ele é de Salvador. Do interior da Bahia, mas estava fazendo faculdade de Belas Artes em Salvador. Eu falei, se você quiser vir aqui, o Suricato vai tocar, um monte de gente vai tocar, você pode tocar depois do Suricato. Achei que ele nunca ia ver o que aconteceu, ele veio. Que máximo, que máximo, é isso. Aí ele veio aqui, foi um negócio muito lindo, porque ele cantou depois do Suricato, e aí todo mundo ia embora, né? Aquele Music Lab que eu sempre faço, agora não fiz por causa da pandemia. E aí eu virei, galera, vem cá, eu sei que vocês vão embora. Acabou o show do Suricato, ele é muito bom e, tipo, veio todo mundo pra cá pra ver. Eu falei, pô, eu queria muito que vocês escutassem o som do Ian, porque ele veio do Salvador, cara. Pegou um ônibus pra estar aqui agora. E aí todo mundo meio que se emocionou e o Suricato falou, gente, eu vou ficar chateado se vocês saírem, vamos prestigiar o cara. Todo mundo sentou ali, todo mundo começou a chorar. E aí eu falo, pô, o cara foi e mandou um e-mail, mas eu falei, pô, chega aí, ele veio. Sabe? Tem gente que fala, pô, manda um CD e não manda. Então eu acho que as pessoas admiram quando alguém... Não é ser invasivo, chato, é você mostrar que você quer mais do que os outros. Exatamente, que eu tô não é isso? aqui, exatamente. Você quer muito mais que o isso, outro. É isso. Porque a gente fala assim, cara, porra, bicho, vem aqui, isso. né? Exatamente isso. Prazer te ter aqui, viu? Adorei, de verdade. Também. Obrigada pelo convite. Mesmo, porque Obrigada. É inspirador ver gente como você, assim, como a Marcela, botei aqui, ó, a Mulher Maravilha, porque vocês merecem. Obrigada pelo convite, Clemente. Obrigada, produção. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Gente, é isso. Eu falei aqui do vídeo do Esquiavo. Eu vou botar aqui nos comentários. Eu vou botar também aqui na descrição do vídeo da Marcela Rica, que foi feito no mesmo dia que esse aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!